Olá, irmãos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Hoje eu venho aqui com mais. Vamos examinar as Sagradas Escrituras. Será que Deus se estuda? Será que eu posso estudar Deus? Será que tem como eu estudar Deus? Porque Deus não se estuda. Porque Deus é mistério. E tudo aquilo que é mistério, tudo aquilo que é oculto, porque Deus ele nos deixa conhecer até onde nós podemos. Mas a partir de um certo momento, Deus ele não se deixa conhecer. Por quê? Porque Deus ele faz coisas que a mente humana ela não consegue compreender. Se você for tentar estudar, você vai ficar a vida toda e você não vai conseguir descobrir. Por que alguns cientistas estudam e não conseguem chegar a uma plena certeza, porque Deus não vai permitir. Essas pessoas são muito soberbas, prepotentes, falando intelectualmente. Estou falando intelectualmente, são soberbas, prepotentes, arrogantes. Então Deus, como o famoso ditado que é aí no mundo, Deus não dá asa à cobra. Então, meus irmãos, eu gostaria de estar aqui fazendo esse pequeno esclarecimento aqui da palavra de Deus. Na verdade, eu não estou aqui estudando Deus, mas sim examinando as Sagradas Escrituras, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos disse. Então, irmãos, vamos lá. Pedro e João, eles chegaram diante do Sinédrio. E o Sinédrio se admirou muito com eles. Vamos ver por quê? Atos, capítulo de número 4, verso 13, diz assim, ó: ao verem a intrepidez de Pedro e João, quer dizer, a coragem, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então eles ficaram admirados porque esses homens eram iletrados, esses homens eram incultos. O que é uma pessoa iletrada, Vinícius? É uma pessoa simplesmente analfabeta, ou sem muito conhecimento, com pouco conhecimento. Uma pessoa inculta que não tem cultura, é uma pessoa que não teve ali, que não tem recursos intelectuais, sem preparação intelectual. Então a Bíblia diz, ó, vou repetir de novo, Atos 4:13, ó: ao verem a intrepidez de Pedro e João, porque eles estavam falando pelo Espírito Santo e não pela carne, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque aqueles homens falavam com tanta ousadia, com tanta intrepidez, que ali não era carne. Ali era o Espírito Santo falando através da boca daqueles homens. E Jesus, ele nas suas admoestações, lá em Lucas 12, versículo de número 12, Lucas 12, porque todo aquele que ora, que busca a Deus, que se consagra, ele tem que examinar as Sagradas Escrituras, assim como deixou escrito na palavra de Deus, Senhor Jesus. Mas o importante é você ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus, ele deu essa dica aqui, ó, para os discípulos, ó. Lucas 12:12, ó: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as suas autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora, naquela mesma hora, as coisas que devieis dizer. Então Jesus não falou, ó, faz um curso, faz uma faculdade de teologia, porque teologia significa estudo de Deus, e como eu disse no início, Deus não se estuda, não tem como se estudar Deus, porque Deus ele vai além de estudo. Ah, Vinícius, mas é estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é Jesus Cristo. Então como se estuda Jesus? Não tem como. Você conhece Jesus, lógico que nós temos que meditar na palavra de Deus, mas não ao ponto de você estudar para ficar louco, para você querer
debater com as pessoas, para você querer saber quem é que sabe mais. Inclusive tem um demônio que se chama teologia, que é o demônio da soberba. É o demônio que coloca no coração dos irmãos que eles devem saber mais do que os outros. Então, meus irmãos, nada disso edifica, nada. Você deve ser uma pessoa assim, aquela pessoa que medita na palavra de Deus, aquela pessoa que busca entender não a plenitude de Deus, porque você nunca vai conseguir entender, mas você deve examinar as Sagradas Escrituras para que ninguém venha passar você para trás, para enganar você nesse requisito, mas não para estudar, para ficar aí debatendo, para querer saber mais que as outras pessoas. Mas aqui a palavra está clara, ó, quando vocês forem levados às sinagogas, frente aos governadores, aos superiores, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo, aqui ó, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, se tem alguém que poderia se gloriar na carne, se enaltecer, se exaltar, é Paulo. Paulo, ele era um conhecedor da lei. Ele conhecia a Torá como ninguém. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Mas olha o que ele fala aqui, ó, em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, ó. Paulo dizendo, ó, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em letra? Não, em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, ou seja, no estudo que eu tenho. Bem que eu poderia confiar também na carne. Ele dizendo, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então esse homem, ele era um judeu conhecedor. Esse homem, ele tinha conhecimentos. Mas ele está dizendo aqui, ó, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Porque Paulo, ele era um homem zeloso quanto à lei de Deus. Ele levava tudo à risca. Ele era um conhecedor nato da palavra de Deus. Mas ele está dizendo aqui, ó, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele era um fariseu. Quanto ao zelo, ó, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Diante da lei, esse homem, ele era um homem irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma pessoa que não se repreende, porque ele era quase, digamos assim, perfeito na lei. Então, meus irmãos, para darmos continuidade aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, olha o que Paulo ele está nos dizendo agora. Paulo ele está dizendo o seguinte, ó, para a igreja de Corinto. O caráter da pregação de Paulo. Você acha que o caráter da pregação de Paulo foi o quê? Ficar fazendo malabarismo com a palavra de Deus? Ficar falando tamanho da barba de Arão, tamanho do Rio Jordão, quantos quilômetros faltava para chegar em Jericó, essas baboseiras que o pessoal fica inventando aí para ludibriar, na verdade, palavras sem poder, palavras jogadas ao vento, palavras vãs. Olha aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2, o título diz, o caráter da pregação de Paulo. Vamos ver como é que era a pregação de Paulo? Olha aqui, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então ele está dizendo
que ele, quando foi apresentar o testemunho de Deus diante ali da igreja de Corinto, ele não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E ele diz assim, ó, no versículo 3, ó, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aí ele diz no versículo 4 assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a palavra e a pregação de Paulo não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. O que é isso? É quando a pessoa ela faz um curso de homilética, tem várias coisas, tudo embutida nisso. Homilética, aquelas coisas que a pessoa estuda para que ela possa convencer ali os seus ouvintes. Porque a pessoa, ela prega, ela vai num ritmo que chega até a convencer. Mas só que as pessoas ficam sem base. Porque de nada adianta eu ter uma bela pregação, uma bela exposição da palavra de Deus, sem apresentar Jesus Cristo para essa pessoa. Porque às vezes eu posso ser um analfabeto, eu posso ser uma pessoa que não tenho letra nenhuma. Mas se eu sou uma pessoa que eu tenho sinceridade com Deus, e eu oro a Deus, eu busco, eu consagro a minha vida, e eu falo 3, 4 palavras, mas eu falo de Jesus, então essas palavras vão ter um certo impacto na vida daquela pessoa. Vão ter um impacto, vai ter um impacto na verdade. Mas agora se eu estudo, prego, faço uma bela pregação, mas eu não apresento Jesus Cristo ainda mais com sinceridade, essas palavras não vão ter impacto na vida dessa pessoa. Porque ele mesmo diz aqui, ó, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que do Espírito de poder? Porque aonde Paulo ele ia, coisas maravilhosas aconteciam. Era um coxo que andava, era um cego que via, era a jovem adivinhadora que tinha o seu demônio lá do corpo expulso. O espírito mal saiu daquela moça. Por quê? Porque a pregação de Paulo não consistia em palavras persuasivas, mas sim demonstração do Espírito e de poder. Aonde esse homem ia, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Ao ponto de as pessoas pegarem os aventais de Paulo e levarem até os enfermos e colocarem sobre eles as suas enfermidades, fugirem deles. Por quê? Porque esse evangelho de Jesus, ele tem que ter poder. Ele não pode ser um evangelho somente de palavras. Porque Jesus, ele diz, ó, estes sinais acompanharão aqueles que creem no meu nome. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Se imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Então, é essa a palavra que Paulo ele diz. Versículo 5 ele diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, uma pessoa que a vida dela é apoiada em sabedoria humana, ela não permanece, porque não está apoiado na base, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Só para encerrar, continuando aqui, ó, mais embaixo, vou continuar aqui mesmo, diz assim o título, ó, 2 Coríntios 2, antes do versículo 6 tem um título, que diz assim, ó, a verdadeira sabedoria, ponto. Aí a resposta já está embaixo, o ensino do Espírito Santo, ó. A verdadeira sabedoria, ponto, embaixo, o ensino do Espírito Santo. E diz assim, ó, eu vou ir lá para o versículo de número 11, capítulo 1 Coríntios 2, versículo 10. Olha o que diz, ó. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então você tem que estar em espírito para você conhecer as coisas de Deus. Se você estiver na carne, você vai entender superficialmente. Se você não estiver no espírito, você nunca vai chegar ao pleno conhecimento, ao
não vou falar o pleno, porque pleno é completo, mas você não vai chegar àquele conhecimento que Deus ele chega a trazer coisas do céu para você. Porque diz assim, ó, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, porque o Espírito ele perscruta, ele vai até as profundezas de Deus para trazer a revelação de Deus para as nossas mentes. A palavra perscrutar, perscruta, perscruta é sondar. Então, o Espírito Santo ele sonda e ele vem e traz a revelação de Deus para nós quando nós estamos no Espírito. Então, o versículo 12 aqui continuando diz assim, ó: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, assim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí ele diz assim, ó, versículo 13: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Isso aqui é Paulo dizendo, ó, ele está dizendo, ó, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o verdadeiro ensino é o ensino, a verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. Porque aqui ele está dizendo, ó, disso também nós falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então você só vai conseguir algo espiritual, você só vai conseguir entender algo espiritual quando algo for ensinado pelo Espírito Santo. Se você for ensinado pelo homem, pela carne, algo do Espírito, quando vier as coisas do Espírito você não vai entender, mesmo que seja relacionado à palavra de Deus. Porque eu estava dizendo, como eu disse no início, Deus, não se estuda Deus, irmãos. Não se estuda Deus. Não se estuda Espírito Santo. Espírito Santo não se estuda. Não se estuda, tem pneumatologia. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo. Como que pode estudar o Espírito Santo? Como que pode estudar Deus? Teologia. Não se estuda Deus, não se estuda Espírito Santo. A gente examina as Sagradas Escrituras. Porque não sou eu que estou dizendo isso aqui. Quem está falando é Paulo, em 1 Coríntios 2,13, ó, disto também falamos, não em palavras, estou falando de novo para gravar na sua mente, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ó, o 14, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural ele não entende as coisas do Espírito de Deus, infelizmente, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então uma pessoa que ela está na carne, ela está na carne, ela até tem um entendimento, ela conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ela conhece de Gênesis até Apocalipse. Mas é uma pessoa que não ora, que não jejua, ela é uma pessoa que não ora antes de meditar na Bíblia, ela é uma pessoa que ela não tem uma vida com Deus, ela conhece a Bíblia como um livro qualquer, como o livro da Mônica, dos 7 anões. Ela lê, ela tem o prazer, ela lê, medita, lê, mas ela não tem uma vida com Deus, uma vida de comunhão. Porque Deus, irmãos, se o poder de Deus estivesse relacionado somente a ler, a conhecer a palavra de Deus, Deus ele estaria sendo injusto. Sabe por quê? E Deus, se tem uma coisa que Deus não é, é injusto. Se tem uma coisa que Deus não tem, é injustiça. Por quê? Porque e as pessoas que não sabem ler? E as pessoas que não sabem escrever? Como é que elas fariam para ter o poder de Deus na vida delas? Sendo que o Espírito Santo ele pode ser derramado a toda a carne, Joel 2 diz. Que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne, não somente daqueles que tivessem estudo. Como é que uma pessoa que não sabe ler nem escrever teria o poder do Espírito Santo na vida dela? Então Deus ele seria injusto. Mas não. Uma pessoa ela alcança o poder de Deus quando ela é uma pessoa que ela tem uma vida pautada nas coisas de Deus. Quando ela é uma pessoa que ora,
É uma pessoa que jejua, ela é uma pessoa que se afasta do pecado, ela é uma pessoa que procura obedecer a palavra de Deus, não somente conhecer, porque até o diabo, ele conhece a palavra de Deus perfeitamente. Ele enfrentou, ele quis debater com o Senhor Jesus Cristo, ele apresentou para o Senhor Jesus Cristo, ele pregou para o Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele apresentou, mas ele nunca viveu a palavra de Deus. Ele apresentou. Pouco, quase que ele não engana o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque na verdade ele apresentou a palavra de Deus também para o Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E não é de se admirar que seus próprios ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então tem pessoas aí pregando a palavra de Deus, que na verdade não é Deus, não é Espírito Santo, é o diabo que está usando. A pessoa prega que é uma beleza, ela ensina que é uma beleza, mas é o diabo enganando as pessoas. A igreja até de homossexuais já nada contra, mas a pessoa fez ali uma coisa ali, ela mesma estudou a Bíblia conforme a sua própria vontade, seus próprios desejos, ali distorce a Bíblia, onde fala que Jonas deu um beijo em Davi, amou muito Davi, então Jonas era gay, ou Davi. Então as pessoas, nos finais dos tempos, as pessoas elas procurariam mestres segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, elas procurariam esses mestres, querendo ouvir aquilo que elas querem ouvir, querendo que as pessoas preguem aquilo que elas querem ouvir. Então elas vão procurar esses falsos mestres. Tudo aquilo que apoia o ego humano, apoia o desejo humano, então as pessoas estão à procura. Menos a palavra da verdade. A palavra de arrependimento vindo do alto, vindo do Espírito Santo. Não vou fugir aqui do assunto, porque é esse o tema. É esse o tema. Se pode estudar Deus? De forma alguma. Deus, ele não se estuda. Como mesmo a gente viu aqui, Paulo ele dizendo que se tem alguém que poderia se gloriar, seria ele. Mas ele não se gloriou. Ele se gloriou sim em Jesus Cristo e este crucificado. Como eu falei para vocês, Pedro e João, diante do Sinédrio, o que eles fizeram? Os próprios anciãos, fariseus, os estudiosos da Torá, da Bíblia, eles ficaram admirados, porque viram a intrepidez daqueles homens. Eram homens iletrados, incultos, eram homens que eram analfabetos. Diante do Sinédrio eram homens analfabetos, sabia nada. Mas ali, em demonstração do espírito e de poder, quando aquele homem que Pedro disse para ele, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas levanta-te. E aquele homem se levantou. Eles não puderam questionar, eles não puderam contradizer, porque era o poder do Espírito Santo ali naquele lugar. Então, irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar é esse ensinamento hoje. Esse é ensinamento. Esse é um ensinamento que veio do alto, que veio do Espírito Santo. Então, não se iluda. Não se iluda. Eu vou fazer bacharel. Não, irmãos. Sabe qual que é a melhor faculdade para você fazer? Dobra seu joelho toda madrugada. Clame a Deus. Busque o poder de Deus. Ore pelo menos meia hora. Todo dia. Não importa a hora. Não precisa ser só de madrugada. Jejue. Medite na Bíblia, que você vai ver o poder que Deus ele vai derramar na sua vida. Não em teologia para ficar debatendo. Isso não é de Deus, isso é do diabo. O diabo debateu com Jesus lá no deserto. Por isso que justamente não é de Deus, porque traz orgulho, soberba, prepotência, arrogância, e isso separa homens de homens, sendo que Jesus ele falou que nós temos que amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Eu deixo essa palavra da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha um ótimo dia onde quer que você esteja, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Deixe aí o seu comentário aí abaixo. Todas as pessoas agora que comentarem aí nos vídeos, eu vou estar orando, eu vou estar falando o nome nas orações aí, apresentando essas pessoas que colocarem seus nomes aí embaixo. Nos comentários eu vou estar orando, sempre apresentando os nomes, seja de familiares, seja de quem for. Eu vou estar orando e apresentando os nomes em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.